O milionário branco não pediu com delicadeza. Ele anunciou como se estivesse fechando um negócio. Na sala mais cara da mansão, diante de 5 mulheres ricas vestidas como vitrines de grife, ele virou o rosto para o filho e disse, alto o bastante para todo mundo ouvir: escolhe uma nova mãe, hoje. Mas o menino, um garoto negro de olhos atentos e postura quieta, não olhou para nenhuma daquelas mulheres. Ele virou a cabeça devagar, como quem escuta um chamado, e encarou a única pessoa que tentava passar despercebida, a faxineira negra, de uniforme simples, luvas baratas e um pano úmido nas mãos. O ar parou. A faxineira, chamada Lídia, sentiu o corpo endurecer do pescoço até as pontas dos dedos. Ela estava ali só para limpar o piso de mármore depois do evento do patrão. Não era para estar no centro, não era para ser vista. O uniforme azul desbotado marcava sua cintura, o tecido já fino de tanto lavar, e o tênis velho rangia de leve quando ela tentou recuar. O cabelo estava preso num coque apertado e havia um traço de cansaço permanente ao redor dos olhos, como se a vida nunca desse folga. Ela conhecia aquela sala, a mesa de centro importada, o lustre que parecia uma constelação de cristal, o cheiro de madeira polida e perfume caro. E conhecia principalmente os olhares. Olhares que mediam, julgavam e diminuíam. Olhares que diziam sem palavras: você não pertence. As 5 mulheres ricas, todas brancas, estavam dispostas em semicírculo diante do menino como candidatas de um concurso. Cada uma tinha um tipo de brilho diferente, joias que pareciam pequenas lâminas de luz, saltos altos que faziam o piso parecer ainda mais limpo, bolsas estruturadas com fechos dourados. Uma delas passava os dedos com naturalidade pelo colar de diamantes, como se fosse tão comum quanto um elástico de cabelo. Outra sorria com a segurança de quem nunca precisou pedir desculpas por existir. E no centro, comandando tudo como um diretor de palco, estava Heitor Valença, o viúvo milionário. Branco, alto, o terno cinza cortado sob medida, abotoaduras discretas que custavam mais do que o salário anual de muita gente. A barba por fazer tinha o tipo de descuido calculado que parecia charme. Ele carregava um copo de uísque como quem carrega poder. Seus olhos não eram exatamente cruéis, mas eram frios. Olhos acostumados a serem obedecidos. Para Heitor, aquilo era pragmatismo. Ele repetia para si mesmo que estava resolvendo a vida do filho, que precisava de uma mulher à altura, alguém que soubesse circular, representar, manter a casa como uma marca, alguém que apagasse o vazio deixado pela morte da esposa e que também ajudasse a moldar a imagem de família perfeita que ele vendia para o mundo. Mas ali, parado no meio da sala, o filho dele, Davi, 10 anos, só sentia um nó no estômago. Davi era negro, com a pele de um tom profundo e bonito, e isso sempre chamava a atenção em qualquer lugar. Na escola, chamava. Em festas, chamava. Na própria mansão, chamava. Ele sabia quando um olhar vinha com curiosidade e quando vinha com julgamento. Sabia quando o sorriso era verdadeiro e quando era um sorriso de vitrine. Naquele momento, diante das 5 mulheres ricas, Davi se sentia pequeno, como se fosse um objeto também. Como se a dor dele pudesse ser resolvida com uma escolha rápida, como quem escolhe um sofá novo. Ele tinha saudade do cheiro de creme da mãe, do jeito como ela penteava o cabelo dele com paciência, do jeito como ela dizia que ele era suficiente, saudade que queimava por dentro, e ninguém na sala parecia se importar com isso. Heitor estalou os dedos impaciente. Vamos, Davi. Eu não tenho o dia todo. As mulheres ricas inclinaram sutilmente os corpos, cada uma tentando parecer a opção mais maternal. Uma delas soltou uma risadinha suave, ensaiada. Outra abriu os braços, como se já soubesse que seria escolhida.
O clima era de disputa, mas também de certeza. Elas estavam ali porque pertenciam àquele mundo. Elas tinham sobrenomes, contatos, fotos em revistas, tinham pele clara, dentes perfeitos e uma confiança que vinha do lugar onde nasceram. Lídia, ao fundo, tentou ficar invisível. Abaixou os olhos para o pano, fingiu ver uma mancha que nem existia. O coração batia tão alto que parecia ecoar no lustre. Por favor, não me envolvam nisso. Por favor. Ela pensou no aluguel atrasado, no filho adolescente em casa, no ônibus lotado que ela pegaria depois. Pensou no uniforme, pensou no medo antigo de ser mal interpretada. Foi quando Davi deu um passo, e mais um. Heitor acompanhou com o olhar, esperando que o menino fosse na direção das mulheres. Uma delas até ajeitou o vestido, já pronta para abraçar. Mas Davi passou direto. Os saltos pararam de bater. Os sorrisos congelaram. Uma das mulheres franziu o nariz como se tivesse ouvido algo indevido. Outra piscou rápido, confusa, e apertou a alça da bolsa com força. Davi parou bem na frente de Lídia. Ele levantou o rosto e olhou para ela com uma firmeza que ninguém esperava de uma criança. E naquela fração de segundo, Lídia sentiu algo que não sentia ali dentro fazia muito tempo: ser vista. Não como mão de obra, não como sombra, não como pano e balde. Ser vista como pessoa. A voz dele saiu baixa, mas clara. Eu escolho ela. O choque foi imediato, quase físico. Heitor arregalou os olhos, como se o filho tivesse dito uma blasfêmia. O copo de uísque tremulou na mão dele. A garganta apertou. Ele sentiu calor subir pelo pescoço, uma mistura de vergonha e raiva. Não! Isso não pode estar acontecendo. Não na minha sala, não com essas pessoas olhando. As mulheres ricas reagiram como um coro silencioso. Uma deu um passo para trás, ofendida. Outra deixou escapar um "ah" curto, atravessado, como se tivesse sido insultada. A mais velha estreitou os olhos e o canto da boca se ergueu num desprezo explícito. Ele está brincando? Murmurou uma, quase sem mexer os lábios, mas com a intenção de ferir. Lídia sentiu o sangue sumir do rosto. As mãos começaram a suar dentro das luvas. O pano quase escorregou. Ela quis dizer não, quis corrigir o menino, quis desaparecer. O corpo inteiro dela pedia fuga. Mas Davi segurou a barra do uniforme dela com cuidado, como se aquilo fosse a coisa mais segura do mundo. Ela fala comigo, ele completou, os olhos brilhando. Ela lembra do que eu gosto. Ela pergunta se eu comi. Ela não me olha como se eu fosse um problema. A última palavra saiu com dor. E por um instante, a sala luxuosa pareceu menor, apertada pelo peso da verdade. Heitor não ouviu carinho. Ele ouviu ameaça, ouviu vergonha, ouviu o nome dele, a reputação dele, a vida perfeita dele escorrendo pelo ralo. Ele deu 2 passos duros na direção do filho, o maxilar travado. Davi, chega! A voz dele veio baixa, mas perigosa. E isso aqui não é brincadeira. Essa mulher trabalha aqui. Ela limpa chão. Lídia sentiu a palavra limpa como um tapa. Ela engoliu seco. Os olhos arderam, mas ela se obrigou a não chorar. Choro ali era fraqueza. Fraqueza ali era convite para mais humilhação. As mulheres ricas, agora confortáveis novamente, se permitiram sorrir. Era como se dissessem, pronto. O dono da casa colocou tudo no lugar. Só que Davi não soltou a barra do uniforme. Ele apertou com mais força. Eu escolhi. O silêncio que veio depois pareceu longo demais. E então, como um golpe, Heitor fez algo que Lídia jamais esqueceria. Ele apontou para ela, na frente de todas, com o rosto tomado por um desprezo frio. Você, saia daqui, agora. Lídia sentiu o estômago afundar. As pernas ficaram pesadas. A sala girou um pouco. Ela viu o olhar de Davi tremendo, e isso doeu mais do que qualquer humilhação. Ela abriu a boca, mas não saiu som.
E do outro lado da sala, uma das mulheres ricas, a mais confiante, cruzou os braços e soltou com uma risada fina: "Isso é ridículo! Ele está escolhendo uma faxineira como mãe? Que tipo de criança é essa?" Davi ouviu, e o rosto dele se fechou, como se uma porta tivesse batido por dentro. Lídia viu o menino inspirar fundo. E naquele segundo, ela percebeu que ele estava prestes a dizer algo que ninguém naquela mansão estava preparado para ouvir. E foi aí que o verdadeiro conflito começou de verdade. O silêncio que se seguiu foi quebrado por um som seco. Heitor batendo o copo de uísque na mesa de vidro. O líquido dourado tremeu, quase transbordou. O rosto dele estava rígido, mas por dentro algo fervia. Não era só raiva, era pânico. Pânico de perder o controle daquela cena, daquela narrativa perfeita que ele havia ensaiado. Ele respirou fundo, inflou o peito e falou com a voz carregada de autoridade, aquela que costumava calar reuniões inteiras. "Isso já passou de todos os limites", disse, sem olhar para Lídia, como se ela fosse um objeto fora do lugar. "Você está confundindo as coisas, e você, Davi, está sendo manipulado." A palavra manipulado caiu pesada. Davi sentiu como se alguém tivesse empurrado algo sujo sobre ele. O menino apertou os lábios, o coração disparado. Ele não entendia porque dizer o que sentia era tratado como erro. Mas entendia uma coisa: estavam tentando arrancar Lídia dali à força. Lídia, por sua vez, sentia as pernas bambas. A humilhação começava a se transformar em medo real. Ela conhecia aquele tom. Já tinha ouvido antes em outros empregos, outras casas, o tom que antecede a expulsão, a acusação, o constrangimento maior. "Senhor Heitor", ela tentou falar, a voz baixa, respeitosa. "Eu não fiz nada. Eu só..." Ele a cortou com um gesto brusco da mão, como quem afasta a poeira. "Eu não falei com você", cuspiu. "Você está ultrapassando o seu papel." As 5 mulheres ricas trocaram olhares rápidos, cúmplices. Uma delas inclinou a cabeça e comentou, em voz suficiente para ser ouvida: "É sempre assim. Você dá um pouco de espaço e eles acham que podem tudo." A frase veio carregada de preconceito, como uma lâmina escondida em seda. Lídia sentiu o rosto queimar. Eles, não ela. Eles. Outra mulher riu, um riso curto e sem humor. "Francamente, Heitor, isso é constrangedor. Imagine se isso vaza. Seu filho escolhendo..." Ela fez uma pausa calculada, olhando de cima a baixo para Lídia. A funcionária da limpeza. A palavra limpeza soou como um rótulo colado na testa de Lídia. Ela pensou no uniforme, nas manchas que nunca saíam completamente, nas mãos calejadas. Pensou em quantas vezes tinha sido tratada como parte do cenário, nunca como gente. Heitor passou a mão pelo cabelo, impaciente. Ele precisava encerrar aquilo rápido. "Marta!" chamou alto. Do corredor lateral surgiu Marta, a gerente da casa. Uma mulher branca, postura rígida, tablet na mão, olhar treinado para obedecer ordens sem questionar. Ao ver a cena, ela entendeu imediatamente quem estava fora do lugar. "Sim, senhor Heitor. Tire essa funcionária daqui." Ele apontou novamente para Lídia. "Agora, antes que isso fique pior." Marta lançou um olhar avaliador para Lídia, daqueles que medem valor em segundos. Viu o uniforme simples, o pano ainda na mão, o corpo encolhido. Não perguntou o que tinha acontecido. Não precisava. "Lídia, por favor, acompanhe-me", disse num tom que fingia educação, mas carregava ordem. Lídia sentiu um aperto no peito. Ela olhou para Davi. O menino estava com os olhos marejados, o corpo tenso. Ele deu um passo à frente. "Não!" disse, a voz falhando, mas firme. "Ela não fez nada!" Heitor fechou o semblante. Aquilo era desobediência. Pior, era exposição. "Davi, suba para o seu quarto", ordenou. "Isso não é assunto para criança." "É sim!"
O menino respondeu, sentindo as mãos tremerem. É a minha mãe que você está escolhendo. A palavra mãe ecoou na sala como uma provocação. As mulheres ricas se remexeram, ofendidas. Uma delas bufou. E isso já virou um espetáculo patético. Marta pigarreou, desconfortável. Ela não gostava de confusão, mas gostava ainda menos de contrariar o patrão. Senhor Heitor, talvez seja melhor chamar a segurança, sugeriu, como quem oferece uma solução limpa. Heitor não hesitou. Chame. O coração de Lídia quase saiu pela boca. Segurança. A palavra trouxe imagens rápidas, mãos duras no braço, olhares acusadores, a sensação de ser tratada como ameaça. O que eu fiz? Ela se perguntava. Eu só existi. Enquanto Marta se afastava para fazer a ligação, 2 outros funcionários da casa se aproximaram, atraídos pela tensão. Um jardineiro e uma copeira, ambos brancos, olharam Lídia com uma mistura de curiosidade e julgamento. A copeira cochichou. Ela deve ter falado coisa errada para o menino. Sempre sobra pra gente, respondeu o jardineiro em tom baixo, mas não baixo o suficiente. Lídia ouviu. Cada palavra era um peso novo nos ombros. Davi sentiu algo se quebrar por dentro. Ele percebeu que ali ninguém estava do lado deles, nem os adultos, nem a casa, nem o próprio pai. Ele sentiu raiva, tristeza e um medo profundo de perder a única pessoa que o tratava com cuidado desde que a mãe morreu. Pai, ele tentou uma última vez. Por favor. Heitor desviou o olhar. Não podia ceder. Ceder seria perder a autoridade. Seria admitir que estava errado. E homens como ele não faziam isso. Do corredor, o som de passos pesados anunciou a chegada do segurança da mansão. Um homem grande, branco, expressão fechada, já avaliando Lídia como problema. Qual é a situação? Perguntou. Heitor apontou para ela sem hesitar. Essa funcionária está causando tumulto. Quero que ela saia da minha casa imediatamente. O segurança se aproximou um passo. Lídia sentiu o corpo enrijecer. As mãos começaram a tremer de forma visível. O pano caiu no chão. Davi segurou o choro com dificuldade. Ele sentiu uma decisão se formar dentro dele, algo maior do que o medo. Ele olhou para o pai, depois para as mulheres ricas, depois para o segurança, e então, com a voz embargada, mas carregada de verdade, ele disse algo que fez todos hesitarem por um segundo. Se ela sair, eu saio com ela. A frase caiu como um trovão. Heitor arregalou os olhos. As mulheres ricas se entreolharam chocadas. O segurança parou no meio do passo. Lídia sentiu o chão desaparecer sob os pés. E ninguém naquela sala imaginava até onde aquela escolha iria levar. A ameaça de Davi pairou no ar por alguns segundos, mas não durou. Heitor foi o primeiro a reagir, e reagiu como sempre reagia quando se sentia desafiado, endurecendo. O rosto dele perdeu qualquer resquício de emoção. A mandíbula travou. Os olhos ficaram frios, calculistas. Por dentro, ele sentia o orgulho ferido sangrar. Meu filho me desafiando na frente dessas mulheres, na minha casa. Aquilo não era só desobediência, era humilhação pública. Você não vai a lugar nenhum. Disse baixo, mas com uma firmeza que fez o segurança voltar a se mexer. E essa mulher... Ele apontou de novo para Lídia. Não vai mais trabalhar aqui. A sentença caiu pesada. Lídia sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. O coração disparou, depois pareceu falhar uma batida. É isso, ela pensou. Acabou. Não era só o emprego, era a dignidade sendo arrancada na frente de todo mundo. O segurança deu mais um passo e segurou o braço dela com força suficiente para doer. Não foi agressivo demais, foi frio, profissional. Como quem remove um objeto inconveniente. Vamos, senhora, disse sem olhá-la nos olhos. O toque fez Lídia estremecer. Ela sentiu o braço arder, sentiu o corpo inteiro encolher por reflexo.
Não porque fosse fraca, mas porque já tinha aprendido ao longo da vida que resistir custava caro. Davi gritou: "Solta ela!" O grito ecoou pela sala, fino e desesperado. Os olhos do menino se encheram de lágrimas. Ele avançou, mas Heitor segurou seu ombro com força. "Chega!" rosnou. "Você está passando vergonha! Vergonha!" A palavra atravessou Lídia como uma faca. Ela sentiu os olhos queimarem, engoliu em seco. Não podia chorar, não ali, não na frente daquelas mulheres que a observavam como quem assiste a um espetáculo inferior. Uma delas balançou a cabeça com desdém. "Isso era inevitável", murmurou. "Esse tipo de gente sempre passa dos limites quando acha que ganhou intimidade." Outra completou, em tom ainda mais ácido: "Sorte a sua, Heitor. Imagina deixar uma pessoa assim influenciar uma criança." Lídia ouviu tudo, cada palavra, cada julgamento. Pessoa assim. Ela pensou na própria pele, no próprio cabelo, no uniforme simples. Pensou em quantas vezes foi resumida a assim. O segurança começou a puxá-la em direção à porta lateral. O pano de chão ficou para trás, esquecido no mármore impecável. Era simbólico demais para ignorar. Ela tentou falar. "Oh, passe, por favor." A voz saiu fraca. "Eu só preciso pegar minha bolsa." Heitor fez um gesto impaciente. "Depois você pega. Agora saia." A injustiça queimava. Lídia sentia um misto de raiva e impotência. Ela queria gritar que não tinha feito nada, que só tratou o menino com carinho, que só existiu, mas sabia que naquele espaço sua voz não tinha peso. O orgulho dela estava ferido. Não o orgulho arrogante, mas o orgulho simples de quem sempre trabalhou duro, de quem nunca roubou nada, de quem só queria respeito. Aquilo estava sendo esmagado ali, sob sapatos caros. Davi chorava em silêncio agora. As lágrimas escorriam quentes pelo rosto. Ele se sentia pequeno, traído. Eles estão levando ela embora por minha causa, pensava. Eu causei isso. O medo de perder Lídia se misturava com culpa e ódio. "Pai!" Ele tentou de novo, a voz quebrada. "Por favor." Heitor não respondeu. Olhou para a frente como se o filho não estivesse ali, como se fosse mais fácil apagar o problema do que encará-lo. Quando chegaram à porta, Lídia parou por um segundo. O segurança puxou, mas ela resistiu o mínimo necessário para se virar. Ela olhou para Davi. Os olhos dele estavam vermelhos, cheios de dor, e naquele instante Lídia sentiu algo se romper dentro dela. Não era mais só humilhação, era tristeza profunda. Ele já perdeu uma mãe, ela pensou. E agora vai perder outra figura que se importa. "Fica bem", ela disse quase sem voz, forçando um sorriso que não enganou ninguém. "Seja forte", Davi soluçou. "Eu vou te achar", disse com a sinceridade crua de uma criança. "Eu prometo." O segurança a puxou para fora antes que ela pudesse responder. A porta se fechou atrás deles com um som seco, definitivo. Do lado de fora, o corredor parecia mais frio, mais estreito. Lídia sentiu as pernas falharem por um instante. O mundo girou. Ela se apoiou na parede para não cair. O orgulho estava estraçalhado. A injustiça doía no corpo inteiro. "Assine isso", disse Marta, estendendo um papel sem olhar para ela. "É a rescisão, por justa causa, justa causa." Lídia quase riu, um riso amargo, silencioso. "Justa para quem?" Ela assinou com a mão trêmula. Cada letra parecia um adeus a algo que nunca foi permitido ser grande. "Você pode ir", Marta completou, já se afastando. Sozinha no corredor, Lídia sentiu o peso da derrota. O salário que faria falta, o aluguel, o olhar de Davi, a humilhação pública, tudo se misturava num nó sufocante. Ela saiu da mansão pela porta dos fundos, como sempre. O sol da tarde bateu forte no rosto dela, mas não trouxe calor.
Só expôs as lágrimas que finalmente caíram. Dentro da casa, Heitor respirou fundo, tentando recuperar o controle. As mulheres ricas retomaram as posturas satisfeitas. O problema tinha sido resolvido, mas Davi não voltou para o quarto. Ele ficou parado no meio da sala, olhando para a porta por onde Lídia tinha saído. Algo tinha mudado dentro dele, algo sério, silencioso e irreversível. E naquele exato momento, longe dali, alguém muito poderoso estava prestes a ouvir falar de Lídia pela primeira vez. E essa história estava longe de acabar. A noite caiu pesada sobre a cidade quando Lídia chegou em casa. O pequeno apartamento na periferia parecia ainda menor naquele dia. As paredes simples, o sofá gasto, a mesa com uma perna calçada por papelão, tudo gritava cansaço. Ela largou a bolsa no chão e sentou devagar, como se o corpo tivesse envelhecido 10 anos em poucas horas. O orgulho ainda doía mais que o braço onde o segurança a segurou. Ela fechou os olhos e a cena se repetiu. O dedo apontado, as risadas contidas, o olhar ferido de Davi. Um nó subiu pela garganta. Lídia sempre ensinou ao filho dela, Jonas, que dignidade não se negocia. E mesmo assim, naquela mansão, ela sentiu a dignidade sendo arrancada sem poder reagir. "Mãe!" A voz de Jonas veio do quarto. Ele tinha 17 anos, alto, pele preta como a dela, olhos atentos demais para a idade. Quando viu o rosto da mãe inchado, entendeu na hora. "Te mandaram embora, né?" Lídia respirou fundo antes de responder. "Mandaram." Jonas fechou os punhos. Ele conhecia aquela história. Já tinha visto a mãe perder empregos sem motivo. Sempre havia um motivo não dito. "Foi injustiça?" Ela sorriu fraco. "Foi." Jonas não falou mais nada. Apenas assentiu como quem confirma algo que já sabia desde cedo. O mundo não era justo com gente como eles. Mais tarde, quando a casa silenciou, Lídia abriu a gaveta mais funda do guarda-roupa. Tirou de dentro uma pasta simples, gasta nas bordas. Dentro, documentos organizados com cuidado extremo. Diplomas, certificados, contratos antigos, cartões de visita que ela nunca jogou fora. Ela passou os dedos por um deles, com carinho. Ali estava o passado que ninguém naquela mansão imaginava. Anos antes, Lídia não limpava chão algum. Ela era analista financeira. Trabalhava em um dos maiores bancos do país. Inteligente, respeitada, referência em auditorias internas. Até o dia em que denunciou um esquema de desvio milionário envolvendo diretores brancos, poderosos, intocáveis. Ela lembrava bem da reunião, dos sorrisos falsos, do silêncio que veio depois da denúncia e da demissão por reestruturação semanas depois. Nenhuma empresa grande quis contratá-la novamente. O nome dela passou a circular como problema. Não oficialmente. Nunca oficialmente. A vida apertou, o filho cresceu, as contas chegaram e Lídia fez o que precisava ser feito para sobreviver. Ela engoliu o orgulho, vestiu o uniforme, limpou o chão, mas nunca deixou de ser quem era. No dia seguinte, na mansão, Heitor acordou com a sensação incômoda de que algo estava fora do lugar. O café não tinha o mesmo gosto. O silêncio parecia mais barulhento. Davi não desceu para o café da manhã. "Onde está meu filho?" perguntou a copeira. "No quarto, senhor." Ele disse que não quer comer. Heitor cerrou os dentes. Drama, pensou. Vai passar. Mas não passou. Davi se recusou a ir à escola. Passou o dia calado, distante. À noite, quando Heitor tentou conversar, recebeu apenas uma frase. "Você foi cruel." A palavra bateu mais forte do que Heitor esperava. "Eu fiz o que era certo." Respondeu defensivo. "Não foi." Davi disse sem levantar a voz. "Você teve medo." Heitor riu, seco. "Medo de quê?" "De parecer errado." A frase ficou ecoando na cabeça dele mais do que gostaria.
2 dias depois, algo inesperado aconteceu. Heitor estava em uma reunião com o advogado da família quando a secretária entrou, pálida. Senhor Heitor, tem uma pessoa insistindo em falar com o senhor. Disse que é urgente. Quem? Ela hesitou. Um conselheiro do Conselho Nacional de Ética Financeira. O advogado franziu a testa. Desde quando esse conselho liga para empresários? Antes que alguém respondesse, o telefone de Heitor vibrou. Número desconhecido. Ele atendeu. Heitor Valença falando. Do outro lado, a voz era calma, grave, segura. Senhor Valença, aqui é Dr. Augusto Nogueira. O senhor não me conhece pessoalmente, mas conhece meu trabalho. Heitor engoliu seco. Conhecia sim. Augusto Nogueira era um dos nomes mais temidos do país quando o assunto era auditoria, investigação financeira, queda de impérios. Em que posso ajudar? Heitor perguntou, tentando manter a postura. Na verdade, sou eu quem quer ajudá-lo. A voz fez uma breve pausa. Ou alertá-lo. O advogado inclinou-se atento. Recebemos uma denúncia recente envolvendo a sua empresa e... Ele hesitou de propósito. Um histórico curioso de demissões estratégicas. O estômago de Heitor afundou. Não sei do que está falando. Sabe sim, respondeu Augusto. E sabe também o nome da pessoa que mais entende desses esquemas. O silêncio do outro lado ficou pesado. Lídia Soares. O nome soou como um trovão. Heitor sentiu um arrepio subir pela espinha. O advogado arregalou os olhos. Isso é impossível, murmurou Heitor. Ela é só... Ele parou. Só o quê? Faxineira? A voz de Augusto veio firme. Ela não é só nada. Ela foi a mente por trás da maior auditoria independente que este país já viu. Foi ela quem desmontou um esquema que muita gente poderosa tentou enterrar. O advogado ficou pálido. Senhor Valença, ele sussurrou. Eu conheço esse caso. Heitor sentiu a boca secar. Então o senhor entende por que ficamos preocupados ao saber que essa mulher... Augusto fez outra pausa. Trabalhou dentro da sua casa e foi demitida de forma humilhante. Cada palavra parecia apertar o pescoço de Heitor. Ela... Ele gaguejou pela primeira vez. Ela limpava a minha casa. Limpava. Augusto corrigiu. E observava. Pessoas como ela sempre observam. O suor frio começou a escorrer pela nuca de Heitor. O que você quer? Ele perguntou, a voz agora falha. Nada além de justiça, respondeu Augusto. E uma conversa, amanhã, na sua casa, com ela presente. A ligação caiu. Heitor ficou imóvel, o telefone ainda colado ao ouvido. O advogado respirava rápido, nervoso. Você sabe o que isso significa? Perguntou. Heitor sabia. Significava que a mulher que ele expulsou como lixo não era fraca, não era invisível, não era substituível. Ela era perigosa. Naquela mesma noite, Lídia recebeu uma ligação. Número desconhecido. Alô? Lídia Soares? Perguntou a voz. Sou eu? Aqui é Augusto Nogueira. Pausa breve. Acho que está na hora de você voltar a um lugar onde nunca deveria ter sido tratada como inferior. Lídia fechou os olhos. Dentro da mansão, sem saber ainda o tamanho do terremoto que vinha, Heitor olhava para a sala onde tudo tinha começado. E pela primeira vez na vida, ele entendeu que o poder estava prestes a mudar de lado. Na manhã seguinte, a mansão acordou diferente. O ar parecia mais pesado, mais denso. Os corredores impecáveis carregavam uma tensão invisível, como se as paredes soubessem que algo estava prestes a ruir. Funcionários caminhavam mais rápido, falando baixo. Ninguém sorria. Heitor estava sentado na sala principal, o mesmo lugar onde tudo tinha começado. Mas agora, o homem confiante de dias atrás não existia mais. Ele estava com o paletó aberto, a gravata frouxa, o copo de café intocado sobre a mesa.
As mãos, que sempre foram firmes, tremiam levemente. O suor escorria pela lateral do rosto, apesar do ar-condicionado estar no máximo. Ele passava a língua nos lábios secos a cada poucos segundos. O olhar ia da porta ao relógio, do relógio à porta. O tempo parecia zombar dele. O advogado estava ao lado, pálido como papel. Os dedos não paravam quietos. Batucavam na perna, depois no braço da poltrona, depois se entrelaçavam com força, como se tentassem se segurar em algo que já estava caindo. "Fique calmo", o advogado murmurou, mas a própria voz saiu fraca. Heitor tentou responder, mas a garganta estava seca demais. Apenas assentiu, engolindo em seco. O nó no estômago era constante, pesado, esmagador. Cada segundo de espera fazia o coração bater mais rápido. Então, a campainha tocou. O som ecoou pela sala como um tiro. Heitor deu um pequeno salto involuntário. O advogado fechou os olhos por um segundo longo demais. Um dos funcionários, com o rosto tenso, foi abrir a porta. Quando Lídia entrou, o efeito foi imediato. Ela não vestia o uniforme azul desbotado. Não havia pano de chão, não havia luvas. Ela usava um vestido simples, mas elegante, postura ereta, olhar firme. A pele preta reluzia sob a luz natural que entrava pelas janelas. Não havia arrogância, havia controle. Atrás dela entraram Augusto Nogueira e mais 2 homens de terno escuro. A presença deles mudou completamente a temperatura da sala. Heitor sentiu o sangue sumir do rosto. O advogado empalideceu ainda mais, a ponto de parecer doente. As pupilas se dilataram. A respiração acelerou. Lídia caminhou devagar, cada passo ecoando. Heitor acompanhava com os olhos arregalados, como se estivesse vendo um fantasma atravessar o próprio passado. Ela parou exatamente no centro da sala, no mesmo lugar onde tinha sido humilhada. Heitor tentou se levantar. As pernas falharam no primeiro impulso. Ele precisou apoiar as mãos nos braços da poltrona para conseguir ficar de pé. Quando conseguiu, o corpo inteiro tremia visivelmente. "Lídia", ele tentou sorrir. O sorriso saiu torto, nervoso. Que surpresa!" Ela não respondeu. Augusto deu um passo à frente. "Senhor Valença." A voz era calma demais. "Vamos direto ao ponto." Heitor assentiu rápido demais. A cabeça balançava como se estivesse concordando com tudo antes mesmo de ouvir. "Claro, claro. Fique à vontade." O advogado pigarreou, mas o som saiu estranho, quase um engasgo. Ele levou a mão ao colarinho, afrouxando-o mais um pouco. O suor escorria pela testa dele agora, formando pequenas gotas que desciam até a sobrancelha. Augusto abriu uma pasta. O simples gesto fez Heitor dar um passo para trás, sem perceber. "Aqui estão relatórios, gravações, fluxos financeiros e cruzamentos bancários." Augusto falava enquanto colocava os papéis sobre a mesa de vidro. "Tudo analisado por alguém que conhece esses esquemas melhor do que ninguém." Heitor sentiu o estômago revirar. O advogado levou a mão ao rosto, esfregando a testa com força, como se tentasse apagar a realidade. Isso não prova nada." Ele tentou dizer, mas a voz falhou no meio da frase. "São interpretações." Augusto levantou os olhos lentamente. "Prova sim", disse. "E sabe por quê?" Ele virou levemente o corpo, indicando Lídia. "Porque foi ela quem criou o método que usamos hoje para identificar exatamente esse tipo de fraude." O silêncio caiu pesado. Heitor sentiu um zumbido nos ouvidos. O coração disparou. As mãos começaram a suar tanto que ele precisou limpá-las na calça sem perceber. O maxilar tremia de forma incontrolável. Ele olhou para Lídia. Ela sustentou o olhar. Calma, imóvel. Eu não sabia, Heitor gaguejou. "Se eu soubesse", Lídia finalmente falou. "Sabia o suficiente para me apontar o dedo." A voz dela era baixa, firme. "Sabia o suficiente para me expulsar como se eu fosse lixo."
O advogado respirava rápido agora, demais. O peito subia e descia de forma irregular. Os olhos percorriam os papéis como se procurassem uma saída invisível. Senhor Valença, ele murmurou quase implorando, precisamos conversar em particular. Augusto sorriu de lado. Não vai ser necessário. Ele fez um sinal. Um dos homens de terno abriu outra pasta. O conselho decidiu abrir uma investigação formal. Hoje. Heitor sentiu as pernas cederem. Ele caiu de volta na poltrona, sem força. O rosto estava completamente pálido. A boca se abria e fechava, mas nenhum som coerente saía. Investigação. Ele conseguiu sussurrar. Criminal. Augusto respondeu. O advogado levou a mão ao peito. A respiração falhou por um segundo. Ele piscava rápido demais, como se estivesse à beira de um ataque de pânico. Isso é um erro, balbuciou. Nós podemos negociar? Não, Lídia disse, cortando. Vocês não podem. A palavra caiu como uma sentença. Heitor começou a tremer de verdade. Os ombros sacudiam. O suor escorria pela nuca, encharcando a camisa. Ele sentia o controle escapar, fio por fio. O que você quer? Ele perguntou, a voz quase chorosa. Dinheiro? Um acordo? Lídia inclinou levemente a cabeça. Eu quero justiça, disse. E quero que meu nome seja limpo. Augusto completou. E será, publicamente. O advogado fechou os olhos. Quando abriu, estavam marejados. Senhor Valença, ele sussurrou. Acabou. Nesse momento, Davi apareceu na escada. Ele tinha ouvido tudo. O menino desceu devagar. Parou ao lado de Lídia. Segurou a mão dela. Heitor levantou os olhos e viu o filho olhando para ele. Não com raiva, mas com algo pior. Decepção. O peito dele apertou. A respiração falhou de novo. Pela primeira vez, ele sentiu medo não de perder dinheiro, mas de perder tudo. Lídia olhou para o menino e apertou de volta. O poder tinha mudado de mãos. E agora, nada poderia impedir o que vinha a seguir. A casa, que sempre foi símbolo de poder e controle, começou a se transformar num cenário de queda. Nos dias que se seguiram, a mansão de Heitor deixou de ser um refúgio silencioso e passou a ser visitada por pessoas que ele nunca imaginou receber ali. Homens de terno sem sorriso, pastas grossas, olhares técnicos, vozes neutras. Cada passo deles pelos corredores parecia arrancar um pedaço do orgulho que ainda restava. Heitor acompanhava tudo como quem anda em um sonho ruim. O rosto permanentemente pálido, as mãos trêmulas, os olhos fundos, marcados por noites sem dormir. Ele suava frio mesmo parado, como se o corpo tivesse entendido antes da mente que o fim havia chegado. O advogado tentou resistir nos primeiros dias. Ainda ligava, ainda argumentava, ainda repetia frases vazias como "isso vai se resolver" e "é só uma fase". Mas bastou a primeira notificação oficial para o discurso mudar. Quando o documento chegou, timbrado, impessoal, definitivo, ele leu em silêncio. Os lábios começaram a tremer. A mão escorregou do papel. Ele sentou devagar, como se tivesse envelhecido de repente. Abriram processo criminal, murmurou, sem coragem de olhar para Heitor. Heitor não respondeu. Apenas fechou os olhos por alguns segundos longos demais. O coração batia pesado, lento, como se cada batida fosse um aviso. O império que ele construiu com tanto cuidado estava sendo desmontado peça por peça e não havia dinheiro suficiente para comprar silêncio dessa vez. As mulheres ricas desapareceram rapidamente. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhuma visita. Os vestidos caros, os sorrisos treinados, a falsa empatia, tudo sumiu junto com a segurança que o sobrenome Valença antes oferecia. Algumas chegaram a negar que estiveram ali. Outras fingiram nunca ter conhecido Lídia. A gerência da casa foi afastada. Marta recebeu uma notificação formal por conivência e abuso de autoridade.
Quando leu, o rosto dela empalideceu. A boca abriu, mas nenhuma palavra saiu. Pela primeira vez, ela entendeu como é estar do outro lado da mesa. O segurança que havia segurado o braço de Lídia foi interrogado. Não foi preso, mas saiu com os ombros curvados, o olhar no chão. O peso do que fez finalmente alcançando a consciência. Nada disso trouxe alegria para Lídia. Ela observava tudo com calma, distância e uma firmeza silenciosa. Não havia sorriso de vitória. Não havia comemoração. Apenas um sentimento profundo de correção, como quando algo torto finalmente volta ao eixo. Ela participou das reuniões formais com postura impecável. Falou apenas o necessário. Quando perguntada se queria ir mais fundo, se desejava expor nomes além do necessário, ela foi clara. Eu não estou aqui para destruir pessoas, disse. Estou aqui para impedir que continuem destruindo outras. Augusto respeitou aquela decisão. E pela primeira vez em muito tempo, Lídia sentiu que estava sendo ouvida sem precisar se justificar. O nome dela foi oficialmente reabilitado. Saiu uma nota pública, curta, objetiva, reconhecendo sua contribuição histórica, sua integridade profissional e a injustiça sofrida anos antes. Não foi um pedido de desculpas emocionado, mas foi o suficiente. Portas começaram a se abrir, convites surgiram, propostas sérias, gente que antes fingia não conhecê-la, agora a chamava de Doutora Lídia. Ela aceitou apenas uma, não a mais lucrativa, não a mais prestigiada. Aceitou a que lhe dava autonomia para criar um programa interno de proteção a denunciantes e trabalhadores invisibilizados. Pessoas como ela pessoas que não tinham sobrenome forte nem sala envidraçada. Enquanto isso, Heitor enfrentava o que sempre evitou: consequências. O processo avançou. As contas foram congeladas, parte dos bens bloqueada. Ele passou a viver sob investigação constante. Cada ligação o fazia estremecer. Cada notificação fazia o estômago revirar. Mas a punição mais dura não veio do sistema. Veio de dentro de casa. Davi se afastou. Não houve gritos. Não houve brigas. Apenas distância. O menino ficou mais calado, mais observador. Ele passou a dormir com a porta fechada. Respondia pouco. Olhava para o pai como quem olha alguém que não reconhece mais. Certa noite, Heitor tentou se aproximar. Eu errei, disse com a voz baixa, quase quebrada. Davi demorou a responder. Você não errou, disse por fim. Você escolheu. A frase doeu mais do que qualquer acusação formal. Lídia continuou presente na vida de Davi, mas agora de outra forma. Não como funcionária, não como sombra, mas como referência, como alguém que ensinou, sem discursos, o valor da dignidade. Ela nunca pediu nada em troca, nunca usou o poder recém-recuperado para humilhar ninguém. Quando perguntaram se ela sentia satisfação em ver Heitor naquela situação, ela respondeu com simplicidade: eu sinto alívio. Só isso, porque justiça não é vingança, é correção. E enquanto os últimos papéis eram assinados, os processos seguiam seu curso e a poeira começava a baixar, uma coisa ficou clara para todos os envolvidos. Aquela história não terminaria com punição. Ela terminaria com lição. E essa lição estava pronta para ser dita. O tempo passou, e com ele veio algo raro: silêncio sem medo. Lídia aprendeu a reconhecer esse silêncio. Não era o silêncio da submissão, nem o da humilhação engolida. Era o silêncio de quem não precisa mais provar nada para ninguém. Ela caminhava agora com passos firmes, não porque o mundo tinha ficado gentil, mas porque ela tinha recuperado algo que nunca deveria ter sido tirado: o direito de ser inteira. Davi continuou crescendo, observador, atento. Ele nunca esqueceu o dia em que escolheu, nunca esqueceu os olhares, o desprezo, a tentativa de fazê-lo sentir vergonha por enxergar humanidade onde os outros só viam função.
Aquela escolha moldou quem ele estava se tornando. Ele entendeu cedo que respeito não vem do dinheiro, nem da roupa, nem do sobrenome. Vem da forma como alguém trata quem não tem poder algum para se defender. Heitor, por sua vez, teve que aprender do jeito mais difícil. Perdeu status, perdeu controle, perdeu a narrativa confortável que contava a si mesmo. Pela primeira vez, foi forçado a encarar a própria imagem sem os filtros do privilégio. E essa foi a punição mais dura de todas. Não houve redenção fácil, nem discurso bonito. Houve consequência, e isso bastou. Lídia nunca se apresentou como vítima. Nunca se colocou acima de ninguém, mas também nunca mais se permitiu ser colocada abaixo. Ela entendeu que dignidade não é algo que se pede, é algo que se sustenta, mesmo quando tentam arrancar. A lição daquela história não estava no choque, nem na queda, nem no dinheiro recuperado. Ela estava no gesto simples de um menino que ousou dizer: "Eu escolho ela." Porque escolher alguém é um ato poderoso. Escolher respeitar é um ato revolucionário. Escolher enxergar humanidade onde o mundo ensinou a ignorar. Isso muda destinos. Essa história nos lembra que ninguém é invisível por acaso. A invisibilidade é construída por preconceito, por comodismo, por silêncio. E toda vez que alguém se recusa a participar disso, algo começa a mudar. Talvez você nunca esteja em uma mansão. Talvez nunca tenha milhões. Mas todos nós temos escolhas diárias. Olhar ou desviar, respeitar ou diminuir, ouvir ou silenciar. E é aí que a justiça começa. Se essa história te fez refletir sobre dignidade, respeito e o valor de enxergar o outro além da aparência, deixe seu like para que mais pessoas recebam essa mensagem. Comenta aqui embaixo: você já presenciou ou viveu uma injustiça parecida? E se inscreve no canal para não perder nenhuma fábula moderna onde a justiça sempre encontra um jeito de aparecer. Porque histórias assim precisam ser contadas.